Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos iniciar o nosso último tema da disciplina de gestão de processos, onde nós vamos falar sobre as mudanças organizacionais e técnicas de levantamento de dados. Nós vamos iniciar aqui falando um pouquinho a respeito da mudança organizacional em si. A gente sabe que as empresas elas têm o seu início, o meio e a forma atual aí como elas estão trabalhando. E as empresas, elas antigamente elas tinham uma estrutura muito rígida, muito fechada, não era aberta a mudanças. As empresas elas funcionavam de maneira tradicional, de maneira mais digamos assim, em uma linha reta, né? As empresas elas não iam para o lado vertical, para o lado de fazer curvas, digamos assim, e hoje nós vemos que as empresas elas são versáteis, as empresas elas têm caminhos diferentes, elas precisam ter estratégias, elas precisam ter situações que possam beneficiá-las em determinado momento, em determinado assunto, em determinado ponto. E nós sabemos que por conta disso, por conta de toda essa situação, as empresas elas precisam ter mudanças e mudanças constantes. E as empresas acabam tendo as suas mudanças organizacionais. Então, na aula de hoje nós vamos ver algumas mudanças organizacionais, alguns tipos, né? E também verificar algumas técnicas de levantamento de dados. O tema mudança organizacional é um tema que é muito presente em diversas literaturas. E aí nós vamos encontrar várias definições. Nós vamos verificar agora no quadro a seguir aqui algumas definições do que é a mudança organizacional. Vários autores falam o que é a mudança organizacional e nós vamos verificar aqui agora. Para que a gente possa primeiro entender o que é uma mudança organizacional, eu separei aqui 4 autores para a gente verificar. O primeiro, que é o Bruno Faria, ele fala que a mudança organizacional, como definição aí, é qualquer alteração planejada ou não ocorrida na organização, decorrente de fatores internos ou externos, a organização que traz algum aspecto nos resultados nas relações entre pessoas no trabalho. Então a gente vê aqui para o autor Bruno Faria, ele diz que a mudança organizacional é uma alteração planejada ou que ela não é planejada e que também vai envolver as relações entre as pessoas no trabalho. Já Robbins aqui, por exemplo, ele diz que as mudanças organizacionais são atividades intencionais, proativas e direcionadas para a obtenção das metas organizacionais, ou seja, as mudanças elas acontecem de maneira intencionais, ou seja, eu tenho a intenção que aquilo mude para que eu possa ter uma obtenção de meta. Então, eu preciso direcionar a minha mudança de uma maneira estratégica, de uma maneira intencional, para que eu atinja um objetivo, tá? E Araújo, ele fala aqui que a mudança é significativa e articulada, planejada e operacionalizada por pessoa interna ou externa à organização e que tenha o apoio da supervisão da administração superior. Ou seja, a gente vê que os autores eles vão dando várias definições para o que é mudança organizacional. E daí a gente pode continuar pensando aqui que outros autores eles falam que mudança organizacional tem uma mudança organizacional incremental, uma mudança organizacional criativa, uma mudança organizacional estratégica, uma mudança organizacional com causas e efeitos. Então, a gente verifica que a mudança organizacional ela traz diversos assuntos. E nós vamos entender que dependendo da empresa,
a mudança organizacional vai significar alguma coisa, tá? Então, a gente verifica que a mudança organizacional ela tem diversas definições aí. E quais são os tipos de mudança organizacional? E eu separei aqui dois tipos distintos de mudança organizacional. O primeiro é o tipo episódico, né? Que são mudanças episódicas, e elas vão ocorrer em chamados períodos de equilíbrio, ou seja, elas vão ocorrer no período onde a empresa ela está mais equilibrada, onde a empresa ela não pode correr riscos ali e a empresa ela está tendo uma boa rentabilidade, está acontecendo um bom fluxo na sua organização e ali sim vai ter uma mudança organizacional episódica. Então, o episódio da minha empresa ali, a minha empresa está numa situação boa, está numa situação favorável, uma situação equilibrada, então eu vou fazer uma mudança. E essa mudança, ela é mais focada em melhorias de sistemas específicos da organização. Então, eu vou mudar apenas um sistema específico, eu vou mudar apenas uma situação em específico, então vai ser episódica. Vou fazer a mudança só daquele episódio ali, por exemplo, da mudança na parte do sistema de folha de pagamento, na parte de sistema operacional. Só vou fazer uma mudança ali na minha linha de produção, ou eu vou fazer uma mudança ali na minha área de prestação de serviço, de vendas. Então, a mudança episódica ela é em períodos equilibrados e focada em melhorias de sistemas específicos da organização. E aí também nós temos o outro tipo distinto de mudança organizacional, que são as mudanças contínuas. Então, essas mudanças elas é mais voltada para sempre fazer melhor, sempre fazer diferente. É uma mudança continuada. Poxa, o meu setor está fazendo dessa forma, mas eu vou modificar, eu vou fazer aquilo diferente. Eu não preciso ficar fazendo tudo do mesmo jeito. Eu posso fazer diferente da melhor forma. Então, eu vou ter uma mudança contínua, uma mudança continuada. Eu vou sempre fazer diferente ali, tá? Então, posso pegar meu setor e posso fazer com que ele trabalhe de uma maneira diferente. Então, é uma mudança contínua ou continuada aí, tá? E aí, nós temos alguns causadores das mudanças organizacionais. E aí a gente vai ver que, primeiro, possa se avaliar se a mudança ela é contínua ou descontinuada. Então, poxa, de repente a minha empresa ela está tendo mudanças, mas ela é uma mudança contínua ou ela é uma mudança descontinuada. Poxa, eu mudei esse mês, mas eu não vou mudar mais, vou mudar daqui 3 meses a minha maneira de trabalhar. Eu não tenho um padrão certo, é uma mudança descontinuada. Então, eu vou verificar quais são esses causadores das minhas mudanças organizacionais, tá? E o autor Stephen Robbins, ele fala que a mudança organizacional, ou ele diz aí, sobre 6 aspectos que são específicos para, de certa forma, desencadear uma mudança organizacional. Tá? Primeiro eu disse que nós devemos verificar se a mudança, se o causador da minha mudança organizacional, ela é de uma maneira contínua ou descontínua, ou seja, se sempre eu faço aquela mudança, se sempre eu estou mudando o meu setor, ou se ela é uma forma descontinuada. Eu mudo, mas eu mudo ali sem ter uma base, sem ter um planejamento, eu mudo porque eu decidi mudar. Ou porque o gestor decidiu mudar, ou porque a gerência decidiu mudar, mas não tem um padrão. E aí, Stephen Robbins, ele diz ali que são 6 fatores específicos, ou 6 aspectos específicos, que vai desencadear uma mudança organizacional. Então, falando um pouquinho de cada um desses 6, o autor diz que
o primeiro fator desencadeador para uma mudança é a natureza da força de trabalho, tá? Então, poxa, qual é a natureza da força de trabalho da minha empresa? O que ela tem feito? Então, o que ela necessita? Por que ela está mudando? Porque eu tenho que verificar a força de natureza de trabalho dela, o que ela faz em específico ali para o trabalho funcionar. Então, poxa, a empresa ela faz determinado produto de uma forma eficaz, rígida, forte, e aí eu vou pegar e vou ter que ter uma mudança na minha organizacional, porque a minha força de trabalho, aquilo que eu faço de uma forma sólida, rígida, eu tenho que mudar porque não estou conseguindo produzir mais, tá? Então, é a natureza de força de trabalho. A segunda é a tecnologia, tá? Então, a tecnologia ela pode ser um fator de mudança, tá? De repente a empresa trabalha com algum serviço de tecnologia e ela tem que mudar porque sabe-se que a tecnologia ela sempre vai se atualizando ali. Outra questão que é um fator desencadeador para a mudança em uma organização são os choques econômicos. Poxa, um exemplo, a empresa está funcionando a todo vapor, veio a pandemia, as empresas tiveram um choque econômico ali porque perderam muito com relação a clientes, com relação a vendas e teve um choque econômico. Isso pode ser um fator que vai desencadear uma mudança na organização. Outro fator é a concorrência. Poxa, a minha empresa ela era única no mercado. Agora eu tenho 2, 3, 4, 5, 10, 20 concorrentes. É um fator que vai desencadear uma mudança, vai fazer com que eu possa mudar a minha estratégia de vendas, mudar a minha estratégia para melhor. A outra questão é as tendências sociais. Então, cada empresa tem alguma tendência social onde ela vai se socializar, de certa forma, o seu produto. Então, isso pode ser também um fator desencadeador para ela, tá? Onde ela vai socializar o seu produto, o seu serviço, qual é a tendência para o público dela. Se o público dela mudar o seu conceito da maneira de comprar, pode ser um fator desencadeador aí, tá? Por exemplo, os jovens usam determinado produto de uma empresa, só que aí os jovens começam a mudar os seus ares, mudar o seu ambiente, e aí é uma tendência diferente e a empresa ela tem que se adaptar a isso. Ou a organização ou a prestadora de serviço. E por último, a política mundial. Se mudou a política mundial, é um fator desencadeador para que a empresa mude também os seus processos, tá? Então esses são 6 pontos importantes que são fatores desencadeadores para que uma empresa possa ter uma mudança organizacional. E aí nós temos alguns fatores críticos que podem impulsionar ou prejudicar a mudança de uma empresa. Quais são esses fatores críticos? Nós temos os 2 primeiros, que são as características do ambiente organizacional, tá? E as características do desempenho organizacional. Então, é preciso que as empresas avaliem os seus fatores críticos que vão impulsionar ou prejudicar a mudança. Então, o que pode prejudicar a mudança de uma empresa? Esses 2 primeiros fatores aqui. O primeiro é a característica do ambiente organizacional e a características do desempenho organizacional. Depois nós temos mais 2 aqui, que são fatores críticos que impulsionam a mudança organizacional, que são as características da alta gerência da organização e as características da estratégia organizacional. Ou seja, a gente vê que com esses fatores críticos, incluindo o quinto aqui, que é a característica da estrutura organizacional, com esses 5 fatores, as empresas elas podem ser prejudicadas em sua mudança, porque esses elementos aqui, tá? Esses fatores, essas características organizacionais aí do desempenho da empresa, da gerência, de estratégia ou da estrutura organizacional, irá
gerar aí, de certa forma, algo prejudicial para a mudança da empresa, porque envolve aí a gerência, vai envolver o ambiente de trabalho, vai envolver as estratégias e a estrutura da organização, e todos esses fatores podem ser fatores que vai prejudicar uma mudança organizacional, tá? E aí, cada característica pode atuar como fator crítico que impulsiona ou prejudica uma mudança. Então, é legal a gente verificar que essas características vão impulsionar ou prejudicar a mudança aí, como eu falei. E aí, nós temos algumas consequências de uma mudança organizacional, ou seja, as empresas vão envolver os seus funcionários, vão envolver os seus stakeholders, que são suas partes interessadas, os seus clientes, ou seja, quando uma empresa ela vai fazer uma mudança organizacional, ela vai envolver toda a sua parte que trabalha, né? E também vai envolver os seus clientes, os seus fornecedores. Então, isso pode dar uma certa reação aí quando se mexe na empresa. Então, eu posso ter uma consequência dos trabalhadores ficarem de uma forma defensiva, porque a mudança é complicada, né? Quando uma pessoa quer mudar, há uma certa rigidez quanto às mudanças, então os próprios colaboradores podem se sentir lesionados, né? Para ter um tipo de mudança. Os clientes também podem se sentir lesionados, porque as pessoas estão acostumadas a sempre fazer igual e tem uma certa mudança, isso vai gerar, de certa forma, uma estranheza e vai gerar, de certa forma, algo negativo, digamos assim, dos funcionários ou dos clientes ou dos fornecedores, tá? Porque geralmente as mudanças não costumam ser bem-vindas. E aí, o que tem que ser relevante aqui é que a empresa em si tem que se conhecer, tem que conhecer o seu público, tem que conhecer que quando ela fazer uma mudança, o seu quadro de funcionário ele está apto para receber esse tipo de mudança, os seus clientes estão aptos, os seus fornecedores estão aptos, então veja que é preciso se planejar uma mudança organizacional. É óbvio que terá situações esporádicas onde a mudança vai ter que acontecer como um choque econômico, por exemplo, que eu citei, que aí a empresa tem que mudar de uma forma repentina, mas também as empresas podem planejar essa mudança para que não tenha tanto impacto com seus funcionários, com seus fornecedores, com toda a sua parte interessada, tá? Então as consequências podem ser negativas no sentido de que os funcionários, os fornecedores não vão aceitar as mudanças. E aí nós temos algumas técnicas que podem ser úteis para o levantamento de dados para que se tenha uma boa mudança organizacional. Então, a gente vai ver aqui para que a gente possa realizar uma mudança, a gente precisa ter uma mudança organizacional, a gente precisa ter dados verídicos. Poxa, por que eu vou mudar esse setor? Por que eu vou mudar esse sistema? Por que eu vou mudar essa técnica de trabalhar? Bom, eu vou mudar porque eu tenho dados verídicos que me mostram que é preciso mudar para que a empresa cresça. Então, é preciso ter instrumentos para que se possa ter uma boa análise e se possa realizar um bom levantamento de dados para fazer uma mudança organizacional. E aí, uma das técnicas aí mais utilizada até hoje é a entrevista. É a técnica de você fazer uma entrevista. Poxa, eu vou fazer uma entrevista com o setor de vendas. Por que eles estão diminuindo a quantidade de vendas? Vou fazer uma entrevista com o setor de TI. Poxa, por que o sistema ele está dando tantos problemas assim? O sistema ele não está evoluindo. Então, a entrevista ela vai nos trazer uma boa parametrização
do que está acontecendo. Então, a entrevista ela é uma excelente técnica de levantamento de dados, tá? E aí, com algumas perguntas, com algumas situações, nós conseguimos identificar aí o que a empresa precisa mudar. Então, como a entrevista ela é uma ótima técnica, nós vamos ver algumas etapas aqui para se realizar uma entrevista, para se fazer uma mudança organizacional. Então, nós temos aí algumas etapas que eu deixei separado aqui para vocês, tá? Nós temos aí a etapa de preparação de uma entrevista, de execução, de finalização, ou seja, eu vou verificar como que eu vou preparar essa entrevista, como que eu vou elaborar, quando que eu vou convocar as pessoas para realizarem essa entrevista. Então aqui eu separei algumas técnicas que a gente precisa ter como etapa: a preparação da entrevista, como que eu vou preparar essa entrevista com o meu pessoal, como que eu vou executar, como será a finalização, se vai ter questionários ou não, se na elaboração ali da entrevista eu vou separar algumas perguntas específicas para que eu possa ter a mudança, se eu vou fazer um comunicado de uma maneira eletrônica, por e-mail, para o meu setor, ou se vai ser em papel. Então, eu tenho que fazer a comunicação em envio, formalizar um e-mail, enfim, aqui são alguns aspectos que vai realizar nas etapas de entrevista. Nós temos aqui o Mr. Shopper, que é o cliente misterioso, que é uma etapa da entrevista também, tá? E nós, com essas técnicas, nós conseguimos entender qual é as necessidades da empresa para se fazer uma mudança organizacional, tá? E aí, pessoal, eu vou deixar as atividades para vocês realizarem, tá? São 5 perguntinhas e vocês vão realizar, responder essas questões aqui na última aula. Primeira questão, na sua opinião, qual o melhor significado de mudança organizacional? A segunda questão é, conforme a aula assistida, existem 2 tipos distintos de mudanças organizacionais. Explique cada uma delas, ou seja, vocês vão explicar cada uma das mudanças organizacionais distintas que nós falamos em aula. E aí, a terceira questão, Stephen Robbins, ele direcionou um importante estudo que aponta 6 aspectos específicos que atuam como desencadeadores da mudança. Em sua opinião, por qual motivo esses 6 aspectos são desencadeadores de mudanças organizacionais? A quarta questão, comente e explique 3 fatores críticos que impulsionam ou prejudicam uma mudança organizacional. Nós falamos aí de 5 fatores críticos. Vocês vão explicar e comentar apenas 3. E por último, na sua opinião, por qual motivo a entrevista é uma das técnicas mais utilizadas para levantamento de dados em um processo de mudança organizacional? Então, respondam essas 5 questões. Espero que vocês possam evoluir no conhecimento aí e eu agradeço pela disciplina que nós estamos encerrando neste momento. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.